Sawabona, seja bem-vindo hoje para mais um diálogo no nosso canal Kabula.org. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre a questão do que é mito e o que realmente é fundamento dentro da nossa religião. Vamos dialogar? Sawabona a todos, que todos tenham tido uma semana de muita paz, de muitas realizações, de muitas conquistas, muitas felicidades, muita força para enfrentar esse período que nós estamos passando. E hoje a gente vai discutir uma questão referente aos mitos, às superstições que existem na nossa religião e o que realmente é fundamento. Por quê? Uma coisa que eu percebo é que na maioria das vezes a gente acaba perpetuando alguns conhecimentos, alguns dizeres que não possuem o menor fundamento dentro da nossa religião ou que possui até uma origem histórica, que foi apagada, totalmente deturpada e que a gente acaba, na verdade, preservando algo contrário à nossa cultura. E nós, enquanto instituições de matriz africana, instituições religiosas afro-brasileiras, temos um compromisso de preservar tudo que se refere à nossa história enquanto povo resistente, enquanto povo que luta por um diferencial na sociedade. Então, um exemplo para começar esse nosso diálogo é o assobio. Muito interessante que a gente escuta que não se deve assobiar dentro da casa de santo, que o assobio ele atrai egum, chama cobra, é mau agouro e por aí vai. Uma série de referências e explicações. Porém, dentro da Kabula, a gente tem uma parte que a gente faz um estudo histórico sobre a origem de alguns fundamentos e identificar se aquele fundamento realmente ele possui uma chancela religiosa, algo que fundamente aquela prática, ou se aquilo dali foi deturpado. E, por exemplo, na questão do assobio, os escravos, eles criaram um método de comunicação para insurreições, durante o período que eles estavam trabalhando na lavoura, de se organizar, eles criaram uma série de comunicações a partir, com base, no assobio. Então, quando o capitão do mato estava ali tomando conta do grupo de escravos, né, e eles começavam a assobiar para se comunicar e se organizando para um momento de levante, né, o capitão do mato inicialmente não identificava, não fazia correlação entre o assobio deles e a insurreição. Até o momento que eles percebem que sim, quando os escravos começam a assobiar um para os outros, determinados tons, ritmos e tudo mais, eles estão se comunicando em que eles vão insurgir. Então, criou-se uma série de mitos de que o assobio atrai mau azar, atrai problemas, mas aí a questão é, atrai para quem? Para o capitão do mato? Mais do que justo, né? Para os negros era sinônimo de insurreição. Porém, com o passar do tempo, culturalmente, as casas religiosas começaram a absorver esse entendimento do senhor de engenho, esse entendimento do capitão do mato, de que o assobio, toda vez que o negro assobia, ele está atraindo problemas, está atraindo mau azar, está atraindo rebelião, e com isso, eles foram absorvendo isso e passou-se a se proibir dentro das casas de santo o assobio. Aí eu me pergunto, e da onde veio as justificativas? Justamente por não saber a origem histórica desse relato, desse evento, né, acabou se criando fundamentos que, se você for procurar na literatura oral africana, que fundamenta, como por exemplo as tradições de Nigéria, os Yorubais, que preservam o culto de orixá e tem como base, na maioria das vezes, a filosofia de Ifá, não existe nenhum registro
que contraponha isso, que diga, não, é sim, não pode assobiar. Não, não existe. E criou-se uma série de mitos, fantasias que não condizem. Você olha e cada um fala uma coisa, não pode assobiar porque irrita Exu, porque o assobio pertence a Exu e Exu não gosta. Não se pode assobiar porque atrai cobra. O outro diz que não se pode assobiar porque atrai Ogum. E vão se criando uma série de mitos que as pessoas desconhecem, né? E vão se perpetuando. Aí é a questão, o que está sendo perpetuado? Está sendo perpetuado a cultura opressora ou se está perpetuando a cultura africana? E nesse caso, me perdoe, mas muito sincero, a gente está cultuando e preservando uma cultura opressora. E a gente percebe isso em vários elementos dentro da nossa tradição. Algumas coisas são culturais em África, que perderam esses referenciais. Outras coisas são perpetuações de uma cultura opressora. Um exemplo, por que se come com a mão? Por que o Iaô, o Abiã, né, o noviço ou o iniciante, ele tem que comer com a mão, andar com a cabeça para baixo, sentar no chão, andar descalço? De onde veio? Qual é o fundamento disso? Né? É para ele aprender humildade. Então, ele aprende humildade, eu desvalorizando ele, colocando ele numa posição de inferioridade. Será que é esse o bacana? Porque se a gente parar e começar a entender, em África é cultural comer com a mão. As pessoas comem com a mão, né, e tem até uma vasilha com água onde as pessoas depois lavam a mão após as refeições. Existem os talheres, mas é cultural o ato de comer com a mão, porque são comidas mais secas e sempre tem um molhozinho que eles passam aquela comida seca no molho para poder se alimentar. Isso é cultural. No Brasil, esta cultura adquiriu uma ressignificação. O escravo, ele não recebia talher, porque com uma colher, ele podia muito bem ir amolando ela e transformá-la numa faca e usar essa arma para se defender e lutar contra um senhor de engenho, contra um capitão do mar. Então, não se dava talheres para os escravos. O escravo andava descalço. E quando ele era alforriado, ele adquiria sapatos. Então, se sabia se aquele negro era escravo fugitivo ou um escravo alforriado, porque ele tinha sapatos. E nós fazemos justamente o quê? O Iaô, o Abião, o noviço, ele fica descalço e somente a partir da obrigação de 7 anos, dentro da tradição do candomblé, que ele passa a usar sapato. Então, quer dizer, e repetimos muitas das vezes vários discursos que chancelam essa visão racista e colonizadora. Porque, com 7 anos você adquire a sua liberdade. A partir da obrigação de 7 anos você adquire liberdade. Oi? Como assim? Então, até os 7 anos você é um escravo. E justamente a partir dos 7 anos, você recebe o calçado e passa a comer de talher. Então, se a gente perceber com um olhar um pouco mais crítico, a gente percebe que acaba-se a estrutura organizacional perpetuando uma visão escravocrata, racista e colonizadora. Porque se eu enxergo o Abião como um escravo que está destinado a não saber nada, eu não ensino nada, ele tem que andar descalço, cabeça baixa, numa posição subordinada, entendeu? Não é uma questão de respeito, é uma questão de subordinação. Ele está subordinado. Ele não pode perguntar, ele não pode olhar diretamente nos olhos, ele não pode levantar a cabeça, ele tem que comer no chão, sentado, com a mão. E isso tudo acaba sendo, na verdade, considerado um fundamento de ensino à humildade. Mas se a gente olhar com um olhar mais crítico, na verdade está se perpetuando
uma cultura escravagista, dentro de uma instituição religiosa de matriz africana que luta para preservar a tradição africana, a tradição afro-brasileira e lutar contra esse sistema escravista. Então, desculpa, me perdoem se eu não entendi direito. Então, o que a gente acaba fazendo, na verdade, é uma perpetuação de algo que é contrário ao que a gente defende, dentro desse ponto de vista. Tá certo isso? Por que o Abian, o Iaô, não pode se sentar à mesa? Por que não pode usar um talher? É uma pessoa. E quando a gente começa a conhecer de forma mais crítica, a gente começa a perceber os pontos a serem melhorados, corrigidos culturalmente, e os pontos que realmente devem ser preservados. Eu não estou falando de ensinar fundamentos não ou não iniciado, não é isso. Eu estou falando de tratar o adepto com respeito, porque ele é um adepto da religião. E ele merece ser respeitado, merece ser tratado com respeito. É polêmico esse assunto? Sim, muito polêmico. Porque quando a gente olha para uma casa de santo, a gente percebe uma estrutura, uma cultura toda organizada de forma que as pessoas são tratadas como escravas e não se explica o porquê. E um discurso muito clássico. A religião de matriz africana se aprende na prática, não se aprende em livro. Ok. Fundamento religioso, o porquê daquela prática religiosa, a forma de fazer aquela prática religiosa, sim, isso eu entendo que é da boca para o ouvido. Mas o entendimento crítico, histórico, a origem histórica e por que aquilo foi sendo perpetuado, isso daí, desculpa, gente, é em livro sim, porque você tem teses, você tem livros que analisam, questionam, discutem a questão cultural e é a partir dessa reflexão que você consegue entender o porquê de certas coisas serem praticadas e o porquê de certas coisas terem de ser abolidas. Mas por que esse incentivo ao entendimento, à cultura, a uma visão mais analítica e crítica não é incentivado? É porque quer, na verdade, perpetuar essa cultura de ignorância da própria história? Você não precisa saber. Será que é por causa disso? Porque eu sou muito sincero, eu sou dirigente de uma família religiosa e eu incentivo, eu distribuo livros, eu incentivo a leitura, compartilho com eles livros, teses para eles analisarem, entenderem, contextualizarem melhor as situações, entenderem historicamente por que algumas coisas foram feitas e outras, por que outras coisas não devem ser feitas, questionar, criticar, analisar, refletir e com base nesse entendimento eles chegarem às suas próprias conclusões de que sim, esse é o caminho que eu quero seguir, porque esse caminho me fala em verdade, do que ser uma coisa que é a tradição é assim, a gente não deve questionar. Então, eu trouxe esses exemplos para a gente conseguir começar a entender o que está acontecendo. Sim, as religiões de matriz africanas, elas têm um papel crucial de preservação de uma cultura, de um sistema religioso, de uma filosofia de vida, de uma forma de entender o mundo, uma forma de se organizar política e socialmente, uma economia cooperativa diferenciada. Tudo isso ela preserva. É uma cultura artesanal, artística muito grande. Isso ela é realmente uma tradição cultural que ela preserva. Mas a gente não pode enfiar por dentro dessa tradição cultural uma série de referenciais escravagistas, racistas, preconceituosos e dizer que essa tradição tem que ser assim. A gente tem que ter um olhar muito crítico para saber separar o joio do trigo. O que é realmente perpetuação de uma tradição cultural de matriz africana e o que é, na verdade, perpetuação cultural de uma matriz colonialista, racista e preconceituosa. Isso a gente tem que entender. Então, sim, quando você coloca o seu Iaô
sentado no chão, comendo com a mão, de cabeça baixa, uma atitude servil, você está se portando como um racista escravagista. Porque você se porta como senhor de engenho, aquele é o seu escravo, o Ogã é o capitão do mato, as Akedes são as mucamas. Quando, na verdade, se você retira esse entendimento e você realmente coloca as pessoas em pé de igualdade e respeito entre si, ele vai entender o Yaô, ele vai entender sim que ele tem um papel dentro da hierarquia, né, que serve apenas para organizar as funções e a administração do local, então ele tem um papel hierárquico. O Ogã e a Eked possuem outro papel hierárquico, a Eked, né, o zelador, a Yalorixá, tem um outro papel hierárquico, mas as pessoas se relacionam entre si com respeito. Então, na hora de se reunir para almoçar, sim, vão se reunir todos à mesa. Vão, sim, compartilhar o alimento, que é um dos fundamentos, sim, da tradição cultural africana, do compartilhar o mesmo alimento. Todos em igualdade. É o comer junto. Agora não dá para me comer junto quando eu estou comendo na mesa e você está no chão. Essa é uma questão que a gente tem que entender. Então, até onde isso essa tradição é superstição e até onde ela realmente é fundamento. E sim, é necessário incentivar os nossos filhos a lerem, a questionarem, a refletirem, porque só assim eles serão capazes de dar continuidade a uma preservação, a uma luta de resistência cultural que vem sendo travada. Principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem enfrentado diariamente agressões. E se eu sofro agressão e eu não sei como me defender, porque eu não entendo com profundidade a historiografia, a narrativa histórica que vem sendo construída e do qual eu faço parte, eu não vou conseguir lutar, não vou conseguir resistir mais. Eu vou sucumbir. Esse é o diálogo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão. Enviem as opiniões de vocês. Vamos comentar, vamos compartilhar. Levem esse pensamento, esse debate, essa discussão para a família religiosa de vocês, para os seus círculos de amizade. Vamos discutir. Enviem seus comentários. Podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp. E vamos trocar, vamos aprender mais uns com os outros. E vamos discutir, vamos ler e vamos crescer intelectualmente para sabermos o que nós queremos preservar da nossa tradição. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até semana que vem com cabula.org, toda quarta-feira às 21 horas. E na sexta-feira nós temos um Olhar sobre o Mundo, que é o nosso outro canal. Muito obrigado pela presença de vocês. E até semana que vem. E nunca se esquecendo que intolerância se combate com conhecimento.